Muitas pessoas têm dúvidas sobre as alergias alimentares. Confira a nossa entrevista com a engenheira de alimentos Ana Paula Correia Xerigati sobre o tema. A alergia alimentar é um processo desencadeado, uma resposta imunológica do organismo, que é desencadeada pela ingestão de um alimento considerado alergênico, ao qual o indivíduo já foi previamente sensibilizado por aquele alimento, né? Assim, mesmo pequenas quantidades de um alimento alergênico pode desencadear sintomas como, por exemplo, tosse, coceira na pele, inchaço nos lábios e até levar o indivíduo à anafilaxia, que é uma reação alérgica severa que pode levar à morte se não tratada a tempo. A alergia é causada por alimentos comuns, que são seguros para a maioria da população, mas que são inseguros para as pessoas que têm alergia àquele determinado alimento, né? Geralmente, 90% dos casos de alergia alimentar são causados por 8 tipos de alimentos e a prevalência dessa quantidade de alérgicos na população brasileira é de 1 a 3%, né? Geralmente são 8 alimentos que causam esses 90% dos casos de alergia alimentar, que são ovo, leite, trigo, castanhas, amendoim, soja, crustáceos, né, peixe. Então esses alimentos geralmente estão relacionados à maior parte dos casos de alergia alimentar. E o que contém esses alimentos que eles são tão causadores de alergia? Esses alimentos, na verdade, contêm proteínas, né? Então, o corpo da pessoa alérgica, ela entende esse alimento proteico como um invasor e aí desencadeia todo um processo imunológico, né? E os sintomas todos relacionados a isso. A intolerância à lactose é a mesma coisa que a alergia ao leite? Não. A intolerância à lactose, ela está ligada com a dificuldade de digestão do açúcar do leite, que é a lactose, né? Então, os sintomas são bem mais brandos e não desencadeiam processo de alergia, como é o caso da alergia à proteína do leite. A alergia à proteína do leite é relacionada com o processo, o desencadeamento do processo imunológico, né? A presença das proteínas do leite. Como que a indústria atua para controlar esses alimentos durante o processo produtivo? A indústria de alimentos tem fundamental importância no controle desses alimentos alergênicos. Nós temos uma legislação brasileira, que é a RDC 26 de 2015, e ela preconiza, ela determina que a indústria ela comunique o consumidor da presença desses alimentos alergênicos no rótulo dos alimentos. Então, existe uma determinação específica para essa comunicação, né, que ela vem logo após a lista de ingredientes e com a seguinte expressão, em caixa alta: alérgicos, : contém, e daí o nome do alimento alergênico, ou contém derivados daquele alimento alergênico, né? Ou quando é caso de contaminação cruzada ou traços do alimento alergênico, a seguinte expressão deve ser seguida como alérgicos, : pode conter, e daí o nome do alimento alergênico. Quais outros cuidados que a indústria pode tomar para controlar os alimentos alergênicos? A indústria ela tem fundamental importância nesse controle de alimentos alergênicos e ela deve implementar um programa, que é o Programa de Controle de Alergênicos, que é um programa que visa, né, diminuir essa contaminação cruzada dentro de um processo produtivo, né? Então, contaminação cruzada entre alimentos alergênicos e alimentos que não são alergênicos, ou até entre os próprios alimentos alergênicos, né? Na verdade, é um programa que complementa o programa de boas práticas, e que envolve desde a parte do desenvolvimento de produtos, passando pela avaliação de alergênicos contidos nas matérias-primas, né, provenientes das matérias-primas de fornecedores, passando também pelo uso adequado de reprocessos que contêm alergênicos e reprocessos que não contêm alergênicos, também a limpeza, né, na linha de produção, entre os turnos de produção de um determinado alimento alergênico para um alimento que é considerado não alergênico. E também, e mais importante de tudo, é o treinamento da equipe, que tem papel fundamental de sucesso aí num programa de controle de alergênicos. O Alimentários é uma empresa de consultoria, auditoria e treinamentos para a indústria de alimentos.
Hoje nós oferecemos treinamentos tanto presenciais como treinamentos à distância, que reduz, por exemplo, o custo, né, do cliente em termos de deslocamento e operação de uma maneira geral, e você consegue aplicar e replicar esses treinamentos online. São treinamentos todos em vídeo, treinamentos que têm um material didático que acompanha, e esse é um diferencial também porque o cliente pode capacitar a equipe sempre da mesma maneira, com o mesmo conteúdo, com a mesma qualidade de conteúdo. Hoje, a indústria de alimentos ela está mais consciente, assim como o consumidor está mais consciente também. A indústria que se conscientiza em aplicar e implementar todos esses programas de segurança de alimentos, ela diminui com certeza riscos relacionados, por exemplo, a um recall de alimentos, a uma indenização relacionada a contaminações, né? Então, esse realmente, às vezes o consumidor não tem ideia de quanto custa esses programas todos para uma indústria, né, manter esses programas todos de qualidade numa operação. Mas o custo da não qualidade realmente é muito mais alto que o custo da qualidade. A implementação do programa de controle de alergênicos na indústria de alimentos, ela beneficia tanto a indústria quanto o consumidor. Todos saem ganhando com isso.